O tema que eu escolhi hoje, um pouquinho, gente, é a virtude, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né? O Espírito, eu não sei se a pronúncia é esse, mas é assim, mas é François, Nicolas e Madeleine, não sei se a pronúncia é essa. Porém, é uma lição maravilhosa, e eu não vou ler lá, eu só vou ler o primeiro parágrafo, para que a gente possa ter parâmetros, né? Então, vamos lá. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de quase todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são umas das tantas qualidades que compõem a virtude, né? Então, é assim, conforme esse Espírito mesmo falou aqui no Evangelho, a virtude, ela é a mãe dessas outras, né? Eu considero a virtude, assim, a bondade, uma das maiores virtudes. Então, ele também colocou aqui a bondade como sendo parte das virtudes. E nós só vamos conseguir evoluir espiritualmente se nós adquirirmos virtudes. E é para isso que a gente reencarna, para adquirirmos essas virtudes. Para adquirirmos as virtudes e, com elas, aliviarmos a nossa consciência. Porque a nossa consciência sendo mais livre, nós vamos conseguindo ser mais felizes, né? Todos nós, todos os nossos atos bons ou ruins que praticamos aqui na nossa encarnação e nas anteriores, eles vão se fixar no nosso perispírito e vai ser gravado no nosso espírito, os bons e os ruins. E quando a gente reencarna, a gente vai ter oportunidades de corrigir os nossos defeitos e nós vamos usufruir da grande benesse das nossas virtudes já adquiridas, que vão ser transformadas na nossa vida como facilidades, né? Não tem pessoas que são pacienciosas, né? Eu conheço algumas, eu falo, morro de inveja, porque elas já adquiriram já essa virtude da paciência. Mas nós que já reconhecemos que não temos tanto, a gente vai ter que adquiri-las. Porque são essas virtudes que vão fazer com que nós nos elevemos espiritualmente, nos libertemos e possamos galgar mundos melhores. E são exatamente essas virtudes que vão fazer com que nós sintonizemos com as leis perfeitas e boníssimas do nosso Pai. Deus nos rege por essas leis perfeitas. Ele não fica lá sentado no banquinho, com o binóculo olhando para nós. Ele fez uma lei perfeita, que é universal, e toda vez que nós entramos em sintonia com essa lei, nós vamos alavancando mais rapidamente nossa evolução. E, consequentemente, vamos ser mais felizes, mais libertos de consciência, né? Aí, sabendo de tudo isso, né? Então, nós programamos a nossa reencarnação de forma que a gente vai atrair aqui na nossa vida situações e pessoas que vão nos ajudar a adquirir essas virtudes. Então, a gente tem aquele filho que como que fala? Rebelde, né? Mas nós atraímos ele, porque nós precisamos dele para evoluir. E aí,
quando a gente chega aqui, que a gente atrai um monte de gente, o chefe, os amigos do NAEFA, os vizinhos, a gente atrai tudo isso, porque eles são materiais didáticos nossos, né? Material didático. Se a gente pensar em material didático, a gente começa a amar as nossas provas. Mas só que aí a gente não encara como material didático e sai reclamando. E vocês já repararam como a gente faz? Como são os nossos hábitos? A gente fala, ai, meu marido é tão difícil. Ai, meu filho é tão difícil. É só o outro que é difícil, e não nós. Se nós atraímos eles para a nossa vida, é porque nós precisamos nos corrigir. Então, não são eles que são difíceis. Nós atraímos para nós nos corrigirmos, para que a gente melhore, para que a gente adquira virtudes com aquelas pessoas, né? A Clarice é chata, vocês atraíram a chata, porque vocês precisam adquirir a tolerância. E assim em tudo, em nossa vida, em tudo. Largar um emprego bacana, que te dá o sustento para a sua vida digna, porque o chefe é chato, você atraiu ele, comece a amá-lo. Amar as nossas provas, porque aí fica tudo mais leve. Mas se eu vim aqui só para ensinar meu filho? Se fosse, você tinha tolerância. Você não ia reclamar e nem achar ele difícil. Então, nós não viemos ensinar. Nós viemos para nós aprendermos com eles, né? E, para a gente aprender, a gente tem que ter essa consciência de que foi nós que atraímos, porque aí fica mais fácil. Não vou ensinar? Claro que vai, com o nosso exemplo, com as nossas virtudes. E quando você vai adquirindo mais virtudes, você vai desempenhando melhor esse seu papel nessa vida. Porque depois, na próxima, já não é mais um filho, pode ser marido, irmão. Então, nós vamos adquirindo as virtudes e, com isso, nós vamos facilitando os nossos convívios. E cada vez que a gente pensa assim, a nossa prova fica mais leve. Hoje, nós enfrentamos na nossa sociedade, eu não tenho os números estatísticos, mas eu sei que é alarmante o número de suicidas, o número de depressivos. Os médicos falam até que a depressão é a doença do século, né? Do século. Então, nós vamos viver ainda muito tempo com esse índice alarmante de depressão e de suicídio. Hoje, nós ouvimos falar de suicídio de criança. Há 30 anos atrás, gente, suicídio era uma coisa escandalosa. Hoje, é um absurdo, né? Como uma criança se suicida? Como uma criança tem síndrome de ansiedade? Então, nós estamos vivendo nesse mundo. O Edson falou aqui do minuto de sabedoria, da calma, do freio, é isso. Hoje, nós olhamos muito mídia, rede social, e a gente fica achando que a nossa vida é uma desgraça, a do outro é maravilhosa. Não é, gente. E não sou eu que estou falando, foi Jesus. Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. E não é. Nós temos momentos felizes. Nós somos felizes porque temos na família aqueles que amamos. Mas temos que amar também aqueles que a gente ainda não se afiniza. Porque nós atraímos para nós. Nada vai nos acontecer se não for didático para nós, se não for para nos ensinar. Porque Deus não pune ninguém. Deus nunca usou chibatada para curar a gente, e também não cura, porque se curasse, né, estava todo mundo bem, né? Então, nós temos que colaborar com esse mundo de hoje para que as pessoas vejam
a vida com naturalidade. Porque se você começar a olhar a vida do outro, a foto do Face, todo mundo em família beijando e abraçando, você vai achar que a sua é uma desgraça. E não é. Às vezes eu vejo a vida de algum amigo que eu considero feliz, eu falo, mas eu não queria para mim, a minha é tão melhor. O Chico falava, ai, não cura meu olho não, porque eu já estou acostumado com a doença. É isso mesmo. Vamos nos acostumar com a nossa situação e amar a nossa vida. Né? Aquele amor fati que os estoicos falam, né? É amar o seu destino. Porque quando a gente ama o nosso destino, nós não nos enfraquecemos. Nós enfraquecemos quando a gente acha que a nossa prova é mais pesada que a do outro. Né? E as redes sociais, eu presenciei uma cena, uma vez eu fui no churrasco na casa de um amigo, e saiu uma discussão terrível entre a família. Terrível. Teve gente que foi embora batendo porta, e ficou um clima pesado. Daqui a pouco, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo ali abraçadinho, sorrindo. Quem visse a foto ia pensar o quê? Que aquele churrasco foi maravilhoso, e não foi. Eu, que não era da família, saí lá angustiada, energia ruim, né? Então, gente, não vamos acreditar nisso. Nossa vida é maravilhosa. Abraça a sua vida. Aquele que você fala tanto que é difícil, para de falar. Ele não é difícil. É você que é difícil. Porque você atraiu ele. Você é tão difícil que atraiu aquela situação. Entendeu? Então, não é ele. Somos nós. Nós, espíritas, falamos tanto da reforma íntima, a gente não tira da boca, né? Reforma íntima, mas a gente não faz. A gente faz a reforma no outro. A gente faz a reforma no filho. Gente, ninguém vai conseguir reformar ninguém. Cada um vai evoluir no seu tempo. Às vezes eu vejo pessoas tentando me mudar, tentando me melhorar, eu falo, não gaste suas balas. Porque eu só vou evoluir, nesse sentido que você quer, quando eu interiorizar e quando eu reconhecer que preciso. É tudo no meu tempo. E às vezes eu até reconheço, mas eu ainda estou fraca. Eu preciso me tomar umas vitamininhas para ficar mais fortinha. Então, todo mundo vai ser ao seu tempo. E Deus permite dessa forma. Ele permite e a gente não quer. A gente quer que o nosso filho evolua do nosso jeito, no nosso ritmo. E enquanto nós estamos olhando para a evolução do outro, para a reforma íntima do outro, nós paramos de olhar para nós mesmos. A nossa reforma interior ficou parada. E a gente fica dando pitaco na vida do outro. Aceita o outro como ele é. Faça o seu melhor. Dê o seu exemplo das virtudes que nós já temos, graças a Deus, nós já temos. Comecemos a dar exemplo. É com o exemplo que a gente salva o outro. É com o exemplo que nós vamos acelerar a evolução do outro. Gente, eu vou contar uma situação que eu vivi, acho que há 40 anos atrás. Ih, daqui a pouco vocês vão calcular a minha idade. Mas faz mais ou menos isso, eu era bem jovem. Eu nunca vou me esquecer. Para os mais velhos na EFA, talvez você lembre, porque eu já contei lá, no outro na EFA, na outra casa. Eu nunca vou esquecer dessa situação. Uma senhora, que era da nosso convívio, eu considerava essa senhora bondosa, e considero até hoje, ela é desencarnada. Ai, mas eu vivo por ela, porque eu considerava ela uma pessoa bondosa. E ela tinha um monte de filhos, porque naquela época as pessoas tinham muitos filhos, né? Ela tinha 6 filhos. E um dos filhos, e todos eram certinhos, ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém, né? Mas um dos filhos começou a sair e chegou um dia carregado na casa. Os colegas não tiveram coragem de ver a cara dela, deixaram ele no portão e bateram no portão para chamar a atenção dela e foram embora.
E o cara ficou ali jogado na calçada, com o cotovelo machucado, a cara machucada, porque acho que ele caiu, bateu no chão. E eu vi aquela cena terrível e a atitude dela. Sabe como foi a atitude dela, gente? Ela foi lá, abriu o portão, pegou o filho, botou ele assim e trouxe ele carregando para dentro de casa, quase que arrastando ele, e levou para o banheiro, deu um banho quase frio, não frio, deu banho nele, não falou um ar, ela não falou, por que você foi fazer isso, meu filho? Ela não falou isso. Eu fiquei observando ela, que eu queria aprender a bondade dela, né? E aí, ela só chorava, descia as lágrimas, e deu aquele banho amorosamente. Saiu do banho, secou, foi lá, pegou aquele negócio vermelho lá que a gente usava no passado, mercúrio. Mercúrio, passou nas feridas, carinhosamente, levou para a cama, chorando, levou para a cama sem dar uma palavra. Pôs ele na cama, embrulhou com lençol, deu um beijo e falou, dorme com Deus, meu filho. Foi a única vez que eu ouvi ela falar. O rapaz dormiu. No dia seguinte, eu não estava lá. Mas ela me contou que ele acordou aos prantos. Abraçou ela, pôs a cabeça no colo dela, pediu perdão e nunca mais bebeu em toda a vida dele. Ele é encarnado. Nunca mais viveu na vida dele. É a bondade. São as nossas atitudes que reformam o outro. Não é ficar ali dando palmadinhas, jogando indiretinha, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso não cura, isso até piora. Quando a gente tenta corrigir as pessoas dessa forma, as pessoas ficam com raiva e faz, às vezes, até de propósito. Então, nós precisamos dar o nosso exemplo, porque com o nosso exemplo o outro vai corrigir, né? E cuidar da nossa reforma interior. Porque nós viemos aqui para evoluir nós. As pessoas nós atraímos para nos ajudar. Vamos pensar dessa forma, que aí as coisas ficam mais fáceis da gente suportar. Nós atraímos tudo, né? E vai ficando mais fácil para a gente suportar. E aí as pessoas, se começarem a pensar dessa forma, não vão se desesperar, pensar em suicídio, pensar em desespero, porque não vão achar a vida delas terrível. Por maior que sejam as nossas provas, nós não viemos sem ferramenta. Deus colocou na nossa mochilinha espiritual todas as ferramentas que nós precisamos para sanar os nossos problemas. Se não conseguir sanar, pelo menos melhorar a situação, né? E a gente veio com todas as ferramentas e todas as pessoas necessárias para nos ajudar na hora da dificuldade, mas a gente precisa ter humildade também, de pedir ajuda, né? De ir em busca, talvez, até de um profissional da saúde. Nós temos que ter essa humildade, né? De nos predispormos a sermos mais sensível e acolhedor, quando nós percebermos que a atitude daquele companheiro que caminha conosco, seja no trabalho ou na família, seja onde for, está demonstrando um grau de depressão muito grande, um grau de tristeza muito grande, um grau de revolta muito grande. A gente tem que começar a ter essa sensibilidade e acolhermos mais as pessoas, né? Acolhermos como nossa parte melhor. E quando a gente faz isso, a gente esquece até dos nossos problemas. A gente fala, meu Deus, meu problema é isso, né? Diante do dela, diante do dele, né? E colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, tudo que nós aprendemos nos inúmeros cursos que nós já fizemos, né? Não dá mais para esperar, gente. É agora. Nós estamos aí com o exemplo de uma amiga nossa aqui da casa, né?
Vamos vibrar por essa amiga. Se houver oportunidade, vamos nos achegar mais próximo. A gente não pode ficar distante da situação. Acolhermos. E a tristeza na nossa vida sempre vai aparecer. É claro que nós vamos nos sentir tristes de vez em quando, né? Eu perdi recentemente minha irmã, claro que eu fiquei triste, né? Uma coisa repentina, tal. A gente fica triste, sim, mas tem um limite para essa tristeza, porque a gente recebe ajuda, né? Aí, daqui a pouco, você tem que sair dela. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar ela. É o que eu posso fazer. Eu vou ajudá-la com os meus sentimentos verdadeiros, com as minhas preces, né? E é assim que nós vamos saindo dos nossos problemas, né? E parar de ficar achando que é o outro problema. O outro... Ai, eu já vi gente falar assim, essa minha irmã veio na vida só para desgraçar a minha vida. Não veio. Você que foi a desgraça dela. Atraiu, né? Ah, mas e se foi ela que errou comigo em vidas passadas? Melhor ainda, você vai estar pagando com o bem. Nós temos que ter cuidado com os pensamentos, os sentimentos, porque às vezes a gente tem pequenas vinganças com cortina na frente. Sabe aquela vingança assim? Ah, ele está colhendo o que ele plantou. A forma de falar, gente, já é vingança. A gente não pode ter essa atitude. Ai, nós recebemos demais dos espíritos. Nós recebemos demais de Jesus, gente. Eu considero nós espíritas os que mais receberam na vida. Então, não dá mais para a gente ter essas atitudes assim, de vingancinha, de ficar teretetê na vida do outro. Vamos olhar para nós, para a nossa vida, para que a gente possa adquirir as virtudes. Esse espírito fala que nós só vamos entrar em sintonia com as leis divinas se nós adquirirmos virtudes. E as virtudes são muitas, muitas. Nós, graças a Deus, já estamos inseridos, de alguma forma, em algumas situações que nos favorecem a virtude. Graças a Deus. Mas ainda falta bastante para nós, né? Mas abracemos principalmente a nossa vida. Porque não adianta nada a gente sair fazendo caridade para o outro e largar a nossa vida. Largar aquilo que nós atraímos para nós. O filho difícil, nós atraímos. Vamos fazer o nosso melhor, né? E tem gente aqui que faz o melhor, né? Graças a Deus. Então, é isso. Agora, tem gente que não dá para caminhar junto. É verdade. Até está no Evangelho, foi o próprio Jesus que falou, né? Quando ele falou do amor, tem pessoas que realmente têm pouquíssimas virtudes. São pessoas agressivas, que agridem as outras pessoas, até fisicamente. São pessoas maldosas, são pessoas cruéis, né? Essas pessoas assim, viciosas, tem pessoas que são tão viciosas, né? E aí, é claro que a gente não vai conseguir andar de bracinho dado com elas, né? Mas vamos fazer o nosso melhor nas orações, nas vibrações, né? E dar resultado, gente. Até os nossos próprios sentimentos vão melhorando. Uma vez eu falei para a Sueli que como faz para perdoar? A Sueli falou. Eu falei, olha, Sueli, reze, e as primeiras orações vai sair falsa. Porque eu já fiz isso. Uma vez eu fiz uma oração com uma pessoa que me prejudicou muito, saiu tão falsa. Eu falei para Deus assim, ai, ajuda essa pessoa, porque ela é terrível, Deus. Eu falei para ele, olha só, foi falsa, não foi? Mas eu fui fazendo essa prece falsa, aí daqui a pouco começou a amenizar os meus sentimentos. Eu não queria andar de braço dado com ela, mas quando eu encontrava, já não tinha aquela animosidade dentro de mim. Eu conseguia falar bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Já melhorou, melhorou. Aí as preces foram mais verdadeiras.
Ela melhorou? Não sei. Eu melhorei. E a reforma íntima é nossa. Ninguém veio aqui para fazer a do outro, né? Então, importante a gente cuidar da nossa reforma interior. Sermos verdadeiros conosco mesmo, a gente não engana ninguém encarnado, né? Todo mundo sabe quem somos, ninguém consegue enganar ninguém encarnado. Que dirá Deus, que dirá Jesus? Você acha que nós vamos enganar? Você acha que nós vamos conseguir enganar os espíritos que trabalham aqui conosco? Às vezes a gente vem trabalhar aqui, fez tanta bobagem durante o dia, eles isolam a gente. A gente pensa que está trabalhando, está isolada, porque fez tanta bobagem durante o dia, né? Eles nos conhecem, eles nos acompanham no dia do trabalho. Desde de manhãzinha eles estão nos preparando para o trabalho. Mas às vezes a gente é tão desequilibrado, se equilibra. E aí, nesse momento, eles falam, bom, já que não vai ter jeito, ela vai ser tratada. Aí tratam a gente, isola, tratam a gente, esse que trabalhou não, veio receber, né? Então, a responsabilidade nossa. Eu vou lá trabalhar, eu quero ser tratada. Eu quero vir trabalhar. Porque é o único dia que eu venho aqui, eu quero vir trabalhar. Eu quero dar o sangue aqui dentro. Então, eu me preparo. Durante o dia todo. Aí, quando vem alguém que me aborrece, eu falo, espera lá, você não vai me aborrecer. Aí eu falo dócil com ele. Aí ele fala, moça, essa daí não é a Clarice. Eu falo dócil. Eu falo, amanhã a gente conversa. Pode ser? É assim mesmo. Até com o meu chefe, uma vez eu falei isso para ele. Ele veio discutir comigo, eu falei, olha, posso falar com você amanhã? Nós dois vamos estar mais calmos. Hoje eu tenho trabalho no centro, a minha responsabilidade lá é enorme. Aí ele parou e falou, tá bom, desculpa. Pediu até desculpa. Vê que legal? Então é assim, a nossa responsabilidade. Eu não quero vir aqui ser tratada. Quando eu quero ser tratada, eu publico. Gente, eu vou tomar passe, né? Porque eu não estou bem. Porque a gente, às vezes, pode não estar bem mesmo, né? Quando a minha irmã faleceu, né, Edson, eu falei, eu preciso de tratamento. A tristeza estava enorme. Então, mas, se não, gente, a gente tem que vir trabalhar. Doar o nosso melhor e em abundância. A multidão de espíritos que estão aqui, como o mentor mesmo falou, espera por nós. E muitos deles, nossa, daria tudo para estar com a nossa vidinha, com os nossos problemas, com as nossas limitações, que são muitas, né? Então, vamos agradecer, só agradecer. Como disse Paulo de Tarso, de tudo dai graça. Se a gente interiorizar isso, a gente passa a achar a nossa vida leve. Ai, porque eu sou isso. Ai, porque... Não, para com mimimi. Está todo mundo bem. E aqui, nesse planeta, a gente está mais ou menos no mesmo nível, porém, tem inúmeros irmãos nossos, mas é inúmeros, eu diria que talvez é quase a metade da humanidade em dificuldades imensas, em expiações, que a gente olha e começa a chorar. Ah, eu suportaria. Você não suportaria, por isso que Deus não te deu. Deus não te deu, porque Ele não quer a nossa derrota. Deus quer a nossa vitória. Então, Ele, mesmo que você peça, Ele não te dá. Mesmo que você precise passar por uma expiação muito grave, Ele não te dá, porque Ele quer a sua vitória. E Ele colocou na mochilinha todas as ferramentas legais para você sair vitorioso daqui. Então, mas tem inúmeros irmãos que estão na reencarnação compulsória, que fala, né, Edson? Compulsória, aquela que ele não teve como escolher. E ele vem com expiações terríveis. E nós precisamos ajudar. Ah, como que eu vou ajudar? Tem que ir lá, socorrer pessoalmente? Não, porque mesmo porque a gente nem tem acesso a todos, mas com as nossas energias. Quando nós abraçamos a nossa vida com amor e com aceitação de tudo, nós não
como que fala, nós não lesamos o planeta. E quando nós começamos com esse mimimi e com essas reclamações sistemáticas, nós lesamos o planeta. E ao lesarmos o nosso planeta, eu não acho a palavra correta, não é lesar, nós roubamos a oportunidade das pessoas serem felizes. E aí nós pioramos a situação desses que estão em expiações difíceis. Porque eu não falei lá no início que Deus nos rege por uma lei perfeita? É a lei perfeita, é um fluido cósmico universal. Quando nós entramos nessa de reclamação, nós já lesamos, catamos um pedacinho desse fluido, aí aquele que vai pegar lá na frente já pega lesado. Então, para nós ajudarmos uns aos outros, a gente tem que parar com essas reclamações e abraçarmos a nossa vida com amor. Todas as nossas provas e expiações. Você tem um doente em casa que dá o maior trabalho? Tá. Abrace. Cuide do doente. Ah, não dá para fazer mais nada, não faça. Cuida do seu doente, né? Porque não adianta passar o mundo e largar o da sua casa, né? Você vai estar lesando o planeta, né? Então, abrace suas provas, ame, né? Porque dessa forma nós vamos ajudar as pessoas que estão em depressão, que estão com pensamentos suicidas, a encararem a vida com naturalidade. Porque elas vão ver que a sua vida tem um caminhão de problemas também. Que você também tem um caminhão de dificuldades, de limitação, né? Limitações, problemas psicológicos, a gente tem tudo isso, né? Fobias, todas essas coisas ruins que a gente vive hoje, eu tenho um monte. Então, é assim, todos nós temos, cada um na sua, mas temos. Então, vamos mostrar para as pessoas que a vida é assim, natural. Vamos fazer essa frase de Jesus ecoar. A felicidade não é desse mundo. Aqui é uma escola de aprendizado, de preparação para uma vida melhor. Você terá ao seu lado as ferramentas necessárias, pessoas necessárias para te ajudar a adquirir virtudes e algumas que vêm te ensinar também. Algumas que aceitaram vir ao seu lado para te ajudar. São pessoas que você já tem uma construção de amor por elas. Graças a Deus que é assim, né? Mas tem as outras que você ainda vai iniciar essa construção de amor. E precisa iniciar nessa vida. Não vamos jogar fora. Quanto tempo nós temos para frente? Eu acredito que a maioria de nós, não muito. Nós já vivemos mais do que vamos viver, né? Então, a gente tem que aproveitar agora. Tem criança. Esse ainda tem uma longa, né? Se Deus quiser. Eu estou falando para nós, os Balzacs, né? Mas, assim, ninguém sabe. Eu falo brincando, ninguém sabe, né? Como que é, quanto tempo nós temos. Eu falo brincando, assim. Mas aproveitemos esse momento único, esse momento fantástico que nós estamos vivendo. Sabe, aproveitar a nossa vida, abraçar a nossa vida, não ficar olhando para a vida do outro. Olha, gente, olhar a Face, se vocês gostam, olha, mas não fica lá dando like para as coisinhas, a família unida, porque às vezes nem é, sabe? Então, nós vamos orar, que bom que fulano postou isso daí, tomara que seja assim mesmo, e que continue dessa forma, né? Porque às vezes a gente ama tanto os nossos familiares, mas será que todos nos amam? A gente ama tanto o nosso filho, mas será que a nora também ama? Né? Então, às vezes, nem tanto, né? Então, é assim. Nós também não amamos tanto todo mundo e nem todo mundo vai nos amar. Mas está tudo bem assim. Está tudo ótimo dessa forma. Vamos convivendo e fazendo a nossa parte. Ame você. O outro não corresponde, precisa, né?
Mas quem vai adquirir a virtude? É você. Então, é isso. A virtude só nós podemos adquirir, e nós podemos aprender com a virtude do outro, como eu aprendi com essa senhorinha, e nós podemos ensinar o outro com o nosso exemplo. Só assim. É isso que Jesus espera de nós. Tá? Falei demais, como sempre. Desculpa, gente. Então, é isso que eu tinha para falar. Que Jesus nos ajude a adquirir virtudes verdadeiras, porque a gente não engana nem os encarnados, não dá para enganar Jesus, né? E vamos ser nós mesmos. Nos amarmos. Ai, mas meu cabelo é feio. É meu cabelo. Então, eu nasci com cabelo aqui, que legal. Então, eu amo o meu cabelo, né? Vamos nos amar por inteiro. Muita paz a todos, que assim seja. Nós vamos fazer as vibrações. É um momento muito importante, que a nossa doação de amor. Nós temos coisas ótimas dentro de nós, e o mundo precisa muito das nossas vibrações. Essas vibrações é o quê? É amar o planeta. Nós amamos o nosso planeta. O planeta está muito carente de amor. Está faltando muito amor neste planeta. Então, nós podemos ajudar de uma forma muito intensa. Então, podemos até mentalizar se as nossas mãos crescessem, ficassem gigantescas. E nós abraçamos o nosso planeta Terra. Como se abraça uma árvore, como se abraça uma pessoa, como se abraça um filho. Abraçamos o planeta Terra. Abraçamos e mandamos as nossas vibrações para todos os lugares que estão precisando de amor, que os bons espíritos possam auxiliar as pessoas que sofrem em diversos locais, onde tem guerra, fome. Lembremos muito pelo nosso Brasil, tão carente também de amor, onde ainda existe tanto ódio, tanta violência, mas que nós possamos fazer a diferença, que possamos usar as nossas virtudes em benefício do povo que habita este país maravilhoso. Vibramos muito pelo centro, pela cúpula protetora do Laefa, que possamos sentir as vibrações que caem aqui sobre nós. Vibramos pelas pessoas que estão em nosso pensamento neste momento. Pessoas que nós conhecemos, pessoas familiares que estão nos hospitais. Aqui, nesse momento, até vou pedir uma concentração de vibrações amorosas para a nossa companheira, Débora. Caiu um pouquinho a pressão dela, está com um pouquinho de enjoo, que ela possa receber o nosso carinho, o nosso amor, e que a espiritualidade aqui presente possa atendê-la naquilo que ela mais precisa. Vibramos muito pelo nosso lar. Que os trabalhadores da seara do Mestre Jesus possam entrar no nosso lar e deixar a sua luz, a sua paz, envolvendo todos os nossos familiares e também a vizinhança e também todo o quarteirão. Olha que coisa, mentalizem a luz que pode, neste momento, estar jorrando sobre todas as pessoas que são vizinhas ou ligadas a nós. E vibremos intensamente também, e humildemente, por nós mesmos. Nesse momento, nós vamos receber essas vibrações. E precisamos lembrar de que nunca estamos sozinhos. Vamos lembrar que nós temos nosso anjo da guarda,
nosso guia espiritual, que sempre nos acompanha. Às vezes ele fala assim, esse é o caminho, cuidado, acalme-se. Não responda agora, respire um pouquinho, conte até 10, fale com mais ternura, ouça com mais atenção. Esse amigo de sempre, desde que nós nascemos, está continuamente nos auxiliando. E nesse momento nós agradecemos imensamente aos amigos da espiritualidade, a Jesus e a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Graças a Deus. Muita paz a todos. Nós vamos iniciar os tratamentos.